Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papiando com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você pela TV aberta, canal 48, pela Vivo, canal 518 e pela Claro Net, canal 522. O programa de hoje é um programa tranquilão para mim, muito tranquilão, e ao mesmo tempo é muito divertido, porque estar com ela é sempre muito bom. 95% das vezes que eu estou com ela, eu estou dando risada. Os outros 5 eu estou enxugando as lágrimas que eu dei da minha risada. Quem está aqui comigo hoje é minha querida amiga Roberta Lemos. Roberta Lemos é jornalista, ela atua aqui na cidade de Santos, já está aqui em Santos há muito tempo, que ela veio de Santa Catarina. E ela aqui em Santos atua em várias redes. Tal. Então ela está aqui hoje justamente para a gente bater um papo legal. Ela foi uma das pessoas que injetou em mim o vírus de saber falar. Então, você imagina eu, anos atrás, de frente para uma câmera, eu não sabia nem para onde olhar, enquanto Roberta Lemos me entrevistava e trocava sapatos ao mesmo tempo. É isso ou não? É isso ou não? Tá certo ou não? Já começa rindo. Já começa rindo, já. É isso ou não? Tudo bem, Carlão. Um prazer você estar comigo, eu te admiro uma pra delícia. caramba, você é sensacional. Eu sempre que te encontro, eu falo que você é uma excelente profissional, uma excelente mãe, uma excelente esposa, agradecendo o Lula. Ele, hoje fica sabendo que o culpado dela estar aqui na nossa região é o Lula. Lula, obrigado por você ter vindo com a Roberta Lemos, porque você enganou ela, mas mesmo assim, obrigado dela estar aqui na nossa Baixada Santista. Robertinha, você veio de Santa Catarina, meu amor, você fez faculdade e quando você fez, o jornalismo lá bombava. Nossa, foi muito... Primeiro, tudo bem, Carlão? Isso. Você ensina os outros assim, vai, então vai. Vamos agradecer, né? Isso, olha lá, vai. Vamos lá dar oi para as pessoas. Isso, vai, olha lá, vai. Protocolo. Muito obrigada, De nada, Carlão, muito obrigado. pela Seja oportunidade muito de estar aqui com você. Ela tá É ficando uma vermelha, honra, eu tô tá conseguindo vendo? fazer ela ficar vermelha, vai. Só vou começar a rir Mais aqui. vermelha ainda, vai. Você tem que aplicar aquilo que você ensina. Vai, vamos lá, então, E falando sério. agora é a minha vez de calar a boca, não é? Não, a gente jamais fala isso. Não, eu sei que não, mas no curso. Ah, não, a gente faz um olhar, tipo assim... Isso, olha lá. Deu. Esse olhar é pra mim olhar é tipo... ficar quieto. Então vai. Vai, Roberta. Tá, Carlão, vamos lá. Gravando. Eu fiz faculdade lá em Florianópolis. Na verdade, assim, eu estava morando no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Minha irmã passou no vestibular em Florianópolis e levou a família toda para lá. Que legal, hein? E aí, lá eu estava no terceiro ano, fiz o terceirão lá, depois passei em jornalismo. Na época, isso foi em 96. Você já era nascida? Nascida em Nossa, 96. que coisa isso. Eu lembro da minha matrícula, Então, 9618335. Nossa, gente. Aí eu fiz a faculdade de jornalismo e na época a UFSC era a primeira faculdade do Brasil. Sensacional. Era muito concorrida, assim, era um vestibular, acho que ainda é o somatório, Sim, era um vestibular bem diferenciado, assim, e uma faculdade espetacular, né? Eu tive um dos professores, era professor da Fátima Bernardes, o Nilson Lage, um cara, assim, fora da curva. Que legal, né? Assim, a referência, né? Eu acho que acaba ficando muito isso, né? Não, e assim, e você tem um contato com pessoas, assim, de outro naipe, né, Carlão? Então, assim, você abre muito a sua mente. Então, assim, lá eu fiz a faculdade de jornalismo, me encantei, estava entre jornalismo e direito. Aí fui conhecer lá na faculdade, eu vou conhecer as duas faculdades, era uma do lado da outra. Uhum. Cheguei no jornalismo, tinha um garoto sentado na sarjeta, com shorts, regata, cabelo amarrado, fumando no chão. Falei, pode ser. Sim. Vamos lá ver o direito. Aí era uma menina de salto, Isso. toda impecável. Falei, não vou não. Você não foi para direito por causa disso. Não fui porque tinha que usar salto. Hoje eu tenho que usar salto de qualquer jeito. Você vê que você, como jornalista, é uma ótima advogada, né? É uma coisa sensacional, né? Consegui botar as duas profissões juntas, tá vendo? E o Lula? Cadê Aí ele? o Lula, no meio da história, como é que o Lula do bem, Lula com 10 dedos, Sim, né? totalmente o Lula. Não 9, é o 10. É o 10. É o 10. O Lula fazia engenharia mecânica lá. Ah, tá. E aí a gente tinha um grupo na universidade que se chamava MEUNI, era Missão de Evangelismo Universitário. Que legal. Era um grupo, não tinha igreja, mas era um grupo de cristãos. Sim. De várias denominações que se reuniam lá, e ele tocava bateria. O Lula. E antes de eu entrar na faculdade, quando eu estava no terceiro ano, minha irmã já estava na universidade, ela me chamou para um show que ia ter à noite e falou assim, tá vendo aquele cara da bateria? Ele estava de costa. Falou, você vai casar com ele. Chutando. Mãe de Ná total. Aí eu falei, não conheci ele de frente um ano depois. Não tinha visto o rosto dele. Só tinha visto só o verso, frente e verso, só tinha visto o verso. Só o verso.
Lula, ela se apaixonou por você de costas, né? Mas nem se tivesse de frente, isso que poder. E aí eu entrei na universidade e conheci o Lula nesse grupo, né? Ele tocava bateria e tal, e a gente ficou muito amigo. Mas muito amigo mesmo. Sim. Obviamente, né? E aí o que aconteceu? Eu trabalhava num projeto Universidade Aberta, que era veiculado junto com a CBN Diário de lá, com a RBS. Então a gente fazia todos os programas de rádio pela universidade. Mas que legal, E né, a pauta da tecnologia, a pauta Sim. de engenharia era com quem? Comigo, para eu poder lá Entendi. todo dia entrevistar alguém da engenharia e dar o meu oi para o Lula. Sensacional. Sempre tem um interesse por trás, Sempre né? teve. A Luísa e a Juliana que os digam. São as Exatamente. filhas dela. Mas a história é sensacional. Eu acho muito legal isso. Mas você veio para cá por quê? Aí pronto, começamos a namorar, noivei, casei. Lá, mas aí o golpe foi antes, né? Entendi. Porque assim, ele se formou o Lula um ano... é de Santos. O Lula é daqui, ele se formou um ano antes de mim. Uhum. E aí a gente conseguiu emprego para ele lá, né? Entendi. Santa Catarina, Florianópolis, praia. Show! E aí na formatura dele, ele conversou com os pais e falou, acho que eu vou voltar para casa. Entendi. E aí ele decidiu voltar para cá, imediatamente conseguiu emprego, na época era Fosfértil. Uhum. E aí, 1 ano e meio depois, a gente casou. Por isso que eu falo que ele deu golpe. Ah, entendi. Ainda aí bem, eu vim pra ainda cá. bem que você veio para cá. E você passou por vários canais aqui da cidade, né? Canal de TV. SBT, Band, onde eu te conheci, TVB, né? Aí depois você fez o Band Cidade, fez Notícias em Debate. Você foi gerente de jornalismo da TV Tati Band, né? E hoje você está com Conexões e Negócio, a nossa querida Santa Cecília TV. Isso aí. Você já tinha passado pelo Santa Cecília antes? Não, ou não? nunca. Não. Na verdade, assim, eu passei por várias bandeiras, mas no mesmo lugar. Entendi. Porque eu cheguei aqui e fui direto para a TVB, quando ela era SBT. Ah, tá. Então, assim, a gente até não tinha jornalismo, eu fiz parte da equipe que implantou o jornalismo lá em 2003. Sim, 22 anos atrás. Muito tempo, Meu Deus, gente. Aí começamos com boletins e tal, e depois começou o jornal. E aí depois, em 2011, se eu não me engano, virou a Bandeira. O mesmo grupo foi vendido e aí virou Band. Ah, tá. Aí eu apresentava o TVB Notícias, depois apresentei o Band Cidade, depois apresentei o Notícias em Debate, e aí virou Tati. Aí teve uma terceira troca. Entendi. Então, assim, na verdade, são 3 emissoras no mesmo lugar. Entendi. Ah, é no mesmo lugar. É verdade. Agora que eu troquei de casa. Elas saíram, você não, né? Exatamente. Você acabou eu ficando era patrimônio. É patrimônio. Mudava o negócio e você continuava lá. Mas você tocava aquilo muito bem. Eu cheguei a ver de perto, eu fui como cliente, eu fui como convidado. Teve uma época que a gente fazia anúncios lá, tinha um quadro dentro do programa do Fatioli, você lembra que eu tinha um quadro de saúde, né? Saúde e tal, que eu falava sempre alguma coisa, uma vez por semana lá, mas a primeira entrevista que eu dei foi antes do Covid, eu não lembro o assunto qual foi, mas foi com você. Era Notícias em Debate, não era? Isso, era assim, que você convidava as pessoas para ir, para falar de um assunto e tal. Eu fui falar de exame, saúde, enfim. Isso aí já fazem, gente, uns 6 anos, 7 anos. Então, quer dizer, é isso mesmo. Foi em 2017. E eu lembro a situação, Carlão, porque assim, ó, quem me indicou a sua pauta foi a Cláudia Duarte. Tanto é que no meu contato estava Carlos Cláudia Duarte. Ela falou, Roberta, meu marido nem sabia que tinha alergia a salmão, não sei o que era. E aí a gente fez um teste novo, não sei o que, eu vou te apresentar um cara, e aí você entrevista ele. Isso mesmo. A gente foi falar de intolerância alimentar. Isso mesmo. Então tem alguns exames, né? Eu fui falar exatamente sobre isso. E assim, foi muito legal, porque a gente não tem uma certa simpatia de falar com uma máquina, né? Eu acho meio estranho isso. E eu nunca tinha ficado muito tempo ali de frente, sentado, exposto com isso. E ela conseguiu quebrar o gelo. Tanto que quebrou o gelo, que ela trocou o sapato. Imagina um sofá, assim, 2 poltronas, uma mesinha no meio, e ela trocou o sapato conversando comigo. Começou com o sapato azul, quando eu olhei, ela trocou o sapato e tal. Então, tamanha versatilidade. E outra, ela ia num camarim que tem assim do lado,
é rapidinho, assim, ela entrava, saía outra mulher. Outro Você dia, não reconhecia. era outro dia. É um outro dia. Outro dia. Essa versatilidade e esse poder que você tem de falar, Roberta, é encantador. E a gente acaba querendo estar perto de você. Falando em comunicação, a gente tem uma linha de intersecção bem grande e bem importante, que é a comunicação versus empresa, versus o empresarial. E eu, conversando aqui com ela, eu sigo ela no Instagram dela. Ela não se vê Ela no não Instagram se segue. dela. Ela não se segue, mas eu sigo ela. E ela começou a falar de umas dicas a respeito de curso de oratório. Eu, por si só, gaguejo. Gaguejo, porque eu penso muito rápido, as palavras vêm na minha mente e eu gaguejo. Agora, como a gente tem essa plasticidade cerebral, se eu exercitar o que eu estou fazendo agora, eu falo com você até amanhã cedo sem gaguejar nenhuma vez. Aliás, eu tenho visto um alcance e um boom na sua carreira. Então. É notório. O legal é isso. Ela está aqui por quê? Ela trouxe uma pessoa que ela faz uma assessoria para passar por uma entrevista aqui. E ela ficou aqui na minha frente, brincando comigo, como sempre. Eu falei, eu vou chamar você para vir aqui. Então, uma das pessoas que me deu motivos para estar aqui e falar, Carlão, se você tem a sua empresa, se você entende de exame, se você dá a cara na sua empresa, a melhor pessoa para falar da sua empresa é você. Isso há 7 anos atrás, 8 anos atrás. E aí ela me ensinou a fazer esse exercício que eu estou fazendo agora. Você pode ver que eu não engasopei nenhuma vez. Sabe por quê? Nota 10. O papo daquela tela que você me ensinou. Imagina uma tela na sua cabeça, escreva antes de você falar que você não gagueja. Cansa mais. Sim. Mas olha aí, ó, não sai nada. E essa desenvoltura que a gente acaba tendo, eu não tenho formação jornalística nenhuma. Meu negócio é fazer exame, é cocô, xixi, sangue, como eu sempre falo para você. Mas você sabe se comunicar. Então, mas aí o grande lance foi exatamente esse. Esse papo que eu tive com ela informal, aonde eu a encontro é sempre abraço, como vai a Luísa, como vai a Juliana, como vai o Lula, está acontecendo isso, aquilo, mas num papo assim, eu queria falar um pouco mais, aparecer um pouco mais, e de um papo assim, ela me ensinou a fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu me exercitei e eu falo com você até amanhã cedo, se eu fizer isso, dessa plasticidade que a gente tem. Concentração, né? Mas é isso aí, é concentração. E na verdade, às vezes, Carlão, o que a gente até ensina, tem muita gente que tem, às vezes, vergonha, né? Tem pavor de câmera, tem pavor de falar em público, e na verdade, assim, você meio que veste um personagem. Isso. Né? Então, assim, é possível você fazer um teatro e você conseguir passar a sua mensagem e colocar o seu medo lá no cantinho, deixa ele descansando ali, mas aquela hora ele não vai aparecer. Não vai aparecer, mas você tem que ter esse controle assim. Tá gostando do papo? Não sai daí que eu volto já já, que já vieram me avisar que o tempo acabou. Sabe aquelas coisas chatas? Pera aí que eu volto já já. Olá, estamos de volta com a minha querida Roberta Lemos. É sempre muito bom conversar com ela, que a gente aprende umas coisas muito legais e esses toques que ela dá é essencial. A gente estava aqui no intervalo, parte que a gente conversou, a gente estava falando que comunicação é tudo. E falar para uma câmera é difícil, Roberta. Você mesmo já falou para mim que você no início também era assim. Ela falou, Carlão, a maioria dos jornalistas acaba tendo isso, né? Eu conheço muitos jornalistas, Carlão, mas muitos mesmo, que assim sofriam ou com vergonha, muita timidez, e às vezes até a forma de se curar foi fazer jornalismo, né? Uma forma de você enfrentar os seus desafios. A gente estava falando aqui, a questão da comunicação em si não é o problema. Você pode ver assim, ó, um bebê, ele se comunica, ele está com fome, ele chora. Exatamente. Né? Uma criança se comunica.
Todo mundo se comunica, acha o seu meio e se Claro, comunica. Você vai para um exatamente. país, você não sabe a língua, você vai lá, você faz gesto, Vai, você se isso, comunica. Então, qual que é o problema? Por que as pessoas têm tanto medo de falar? Porque, na verdade, existem vários filtros no meio desse caminho. Então, né? esses filtros, né, que a gente às vezes coloca, o que colocam pra gente é o que acaba emperrando. Qual aquela frase que você falou da sua assessorada aí que você falou pra mim? Priscila Queiroz tem uma frase, ela é minha assessorada, é mentora de vendas, e ela fala uma frase que eu acho que a gente pode usar para a vida. Tudo é treino, treino é tudo. Mas é verdade. E é verdade, você é prova disso. Sim, aqui, sim, ó, sim, o maior sim. apresentador que nós temos, tá aqui. O maior em peso que ela quis dizer é exatamente isso. O meu problema parece muito com o Jô Soares, viu? Tem a musiquinha, um gordo apresentando às 11 horas da noite. Muito mais legal que Muito obrigado. Você viu que o bobino de Roberta Lemos é fantástico. Mas o que ela falou, eu conversando com outras jornalistas, a Nathalie, que está ali no Santa Cecília há muitos anos, também já passou pela Record e tal, me falou a mesma coisa. A Audrey, a nossa vice-prefeita, que é jornalista, né, também me falou a mesma coisa. Então você acaba vendo que essa dificuldade tem. Eu acho o poder da comunicação fantástico. É encantador você poder falar, poder trazer verdades nesse mundo que a gente vive hoje, cercado de um monte de coisa inventada, em todas as áreas. Não é só na saúde, não é só na empresa e tal. Então, você poder falar é muito bom, você expor, às vezes, a sua marca, falar o que você faz, o jeito que você faz. E aí, conversando com ela, ela falou, Carlão, às vezes existe a necessidade da pessoa ter que falar. Pelo cargo que ela ocupa, pelo status que ela está, ela tem que falar. E eu sei que você assessora um monte de gente aí. Como é que você consegue conduzir isso? Porque você é uma grande professora. Você acaba ensinando a gente. E conduzir uma pessoa... Roberta, não existe um procedimento operacional padrão. Sim. Cada pessoa você responde de uma forma Exatamente. diferente. E como é que você faz isso? Acho que a primeira coisa, Carlão, é a gente focar nesse ponto que eu te trouxe. Todo mundo sabe se comunicar. É desfazer essa mentira. Ah, eu não sei falar. Sabe sim, você sabe falar. Você pode ter medo de se expor, mas falar, você sabe falar, você está falando. Fala português, então você começa a tirar mentiras que foram, assim, a gente fala sofismas, né, que foram implantados na pessoa e que ela acredita em tudo aquilo e ela acredita que ela é aquilo, quando na verdade ela não é. Ela acredita que ela é aquilo. Ela acredita que ela é incapaz, ela acredita que ela vai gaguejar, ela acredita que ela vai tremer, Sim. só que a essência dela não é essa. Foi formada por coisas que aconteceram na vida dela. Então, eu acho que a primeira forma de você trazer segurança para o seu assessorado ou para quem você está treinando é você criar um vínculo de confiança e amizade. É isso. Ela confia em mim, a primeira coisa que eu falo para o meu assessorado, eu não vou deixar você passar vergonha. É isso aí. Se você passar vergonha, eu estou passando vergonha. Então, confia em mim. Você vai fazer assim, aí ela já desarma, tá? Então ela sabe do que tá falando. E aí você começa a levar a pessoa a ter confiança nela, porque assim, geralmente, por exemplo, se você está tratando de um assessorado, ele tem o conteúdo na mão. Tem. Ele não precisa saber a parte técnica, ele é o expert do negócio. Exatamente, ele não tem que estudar para dar aula. Isso, ele sabe, ele só não está sabendo passar. Mas o conteúdo eu não preciso ensinar, ele que tem que me ensinar. Então assim, ó, a quem está, às vezes até entrevistando ou quem está assessorando, você precisa fazer um jogo de conexão tão forte e que haja confiança, não que você se sinta superior, porque quanto mais a pessoa se sentir inferior ou acuada, pior vai ser para ela. Então o que ela precisa se sentir? Confiante. Você precisa despertar nela a confiança que tem nela. Isso que eu falei, ela tem que acreditar em quem ela é, não em quem ela se tornou por causa das coisas. Sensacional. Você está falando uma postura que rola. Eu já dei várias entrevistas depois disso, enfim. E eu já fui tratado assim. Eu chegar num lugar para falar do assunto, me puseram ali do lado e a pessoa que ia me entrevistar estava falando com um, com o outro, atendendo o celular, tal. Quando começou a entrevista, aí que ela veio dar atenção a mim. Isso é estranho para quem está ali, fica meio acuado. É diferente você quando recebeu lá na TV Tati, quando você me recebeu, a gente já começou a falar, brincar, e a Claudinha falou do exame, que o Barroso fez o exame, não sei o que lá, e como é que funciona, tal.
é diferente até como recebe. Eu, depois que eu peguei a minha receita de bolo, a minha forma com que eu conduzo, eu não consigo ter uma pessoa que fala, você tem que fazer isso. Não dá. O Carlão que está aqui é o mesmo Carlão que te encontra ali Sim. fora, é o mesmo Carlão que dá aula, é o mesmo Carlão do laboratório. Mas para ter uma postura correta, tentar usar o português certo, não usar muita gíria, não falar palavrão, enfim, a gente sabe que existem umas condutas. Mas para falar certinho, como a minha dificuldade estava em gaguejar e não conseguir falar e achar estranho eu estar falando numa sala com uma coisa que me olha, depois que eu achei isso, aí vai dar valsa, aí vira. Aí vem o Carlão. Aí vem o Carlão. Aí você tem realmente a sua essência. Me explica de novo, rapidinho, como funciona essa sua mentoria. Eu sei que vai virar um curso. E esse curso de oratório eu quero fazer com você. Aí é o meu case de sucesso. Eu quero fazer, exatamente, porque você já tem isso. Você viu que eu consigo fazer isso. Conversando ali fora, a gente tomando café, lá embaixo, dá umas gaguejadas para falar. Mas se eu me policiar, eu falo aqui 2 horas, canto até. Mas é que você tem que ter esse autocontrole e ordenar as ideias que vêm na minha cabeça. O meu pensamento não é igual ao seu. O seu é de um jeito, o meu é de outro. Mas a gente, com exercício, treino, né, Roberta, que você acabou de falar. Isso aí, na verdade, tudo é treino. Mas como é que funciona? Me fala como funciona. A gente está fazendo um produto, na verdade, né, de oratória, até para atender os assessorados, o pessoal da assessoria de imprensa. É político, é dono de empresa, é o quê? Tudo? Quem quiser, empresário, para a vida. Pastor. Por que a gente fala isso, Carlão? Porque assim, ó, a gente tem um poder da palavra que a gente não valoriza. Né? Eu tenho uma palestra que eu até abro falando assim, você tem o primeiro versículo da Bíblia, disse Deus. Sim. Haja luz. Sim, isso aí. Deus não pensou, Deus não imaginou, Deus disse. Disse. Então assim, existe um poder na palavra que a gente desconhece. Então a nossa palavra, ela pode ser para gerar vida ou para gerar morte. Quando você pega um filho, você fala, seu burro, seu estúpido, não conhece nada, você está gerando morte. Você tem poder na sua palavra. É verdade. Quando você pega o mesmo filho e fala, meu, você vai conseguir, eu tenho certeza, eu confio em você. Você está gerando vida. Isso aí. Então você tem situações em que a sua palavra, ela pode ter diferentes pesos e diferentes reações nas pessoas. Por isso que eu falo que o curso de oratória é para todo mundo. Eu vou fazer. É para a vida. Eu vou fazer. Entendeu? É para você saber falar com a sua esposa, com seus filhos, com o seu funcionário, com o seu chefe, com o seu gestor, com o cara que está te enchendo o saco. É para falar com todo mundo. É isso aí. E falar o que você realmente quer dizer, porque às vezes a gente fala A e a pessoa entende B. Tem até o modo com que a gente fala. Exatamente. Repare que a escrita tem um poder e a palavra tem outro. Exatamente. Você é bobona, você é bobona, bobona. Você é bobona, entendeu? Ela escrita, ela tem voz, uma outra coisa. E a pior coisa que tem é no meio empresarial fazer uma reunião que a intenção foi marcar a segunda reunião. A segunda reunião marca a terceira. Na sexta reunião é que vai ser falado aquilo que foi falado na primeira. Poder da palavra. Sabe que eu tive um caso desse numa das empresas que eu atendo e, Roberta, faz um texto. Fiz o texto. Voltou o texto. Roberta, eu quero diferente. Fiz de novo. Foram 6 vezes. Isso nunca tinha acontecido. Falei, gente, não é possível. Posso falar com quem está pedindo o texto? Porque eu não tinha acesso à pessoa. Ah, sim. Não, mas você acha... Não, por favor. Para não ser telefone sem fio, né? Posso falar? Pode. Fulano, o que você quer? Para eu poder te ajudar. Eu não sei o que eu quero. Logo percebi. Agora deu para entender, por isso que está voltando. O que acontece às vezes, Carlão? A pessoa ela não sabe o que quer ou não sabe comunicar para os seus subalternos o que quer. Exatamente. E aí o que acontece? A empresa perde dinheiro. Sim. A empresa às vezes perde funcionário bom porque encheu o saco. Exatamente. Perde tempo. Então assim, é uma série de perdas que a gente tem pela falta da comunicação. Sensacional, acho muito legal. Acho que esse papo de assessoria, para quem precisa falar, é fantástico. Então, a gente vê, pode ser uma escola, pode ser um laboratório, pode ser uma clínica, pode ser um médico, pode ser um político, pode ser o que for. Eu acho muito legal, mas esse curso de oratória é muito bom.
desde uma apresentação de um TCC, que você vai apresentar Escola, um tema, exatamente. não é verdade? Um tema que você fez o tema, você fez o trabalho, igual a Roberta falou, você domina um assunto, mas às vezes a forma com que você fala, ou a enrolação que você vai ter para poder explicar aquilo, vai acabar com o teu tema, vai baixar a tua nota. Então isso é essencial. Eu, quando tiver o curso, eu quero fazer pra caramba. Só bem rapidinho, não sei como é que a gente está de tempo, mas só para eu te falar um problema que eu tive no meu TCC. Eu perdi, eu tava 10 com louvor. 10 com louvor. E eu ganhei 9,5, porque eu fiz numa tribo indígena, e eu coloquei o índiozinho, porque ele tinha 2 anos. E a banca entendeu que eu tava desmerecendo ele. Olha, comunicação, viu como eu aprendi? Exatamente, aprendeu mesmo. Aprendi a duras penas. Apesar de você não seguir, você sabe o seu Instagram ou não? Ah, deixa eu lembrar. Isso, vê lá, é arroba o quê? Roberta S. Lemos. Então, ela sabe o Instagram dela, ela não segue ela, mas ela sabe. Eu aconselho você a seguir. Um beijo para minha querida Luísa, para minha querida Juliana, para o meu querido Lula, que trouxe ela para cá. Quanto mais eu te conheço, mais eu gosto de você. Obrigado sempre pelos toques, foram sempre valiosos. E o curso de oratório eu quero fazer. Pode deixar que vai ser meu primeiro. Eu vou abrir, falando sério, quando você for abrir o curso, falar, olha, já vou começar o curso, sabe quem vai abrir? O Carlão. O Carlão é gago, engasópio, ele vai abrir o curso. É exatamente isso. Tá marcado. Eu acho que você falar isso, quer dizer, estão vendo isso. Meu garoto propaganda, olha, gente. Totalmente, eu já faço parte. Curso de oratória Roberta Lemos, C-O-R-L. Venha para o curso de oratória Roberta Lemos. Sensacional. Roberta, parabéns mais uma vez, sou teu fã, gosto muito de você. Na época do Covid, a gente esteve muito próximo. Sim. A gente estava lá fazendo exame em câmera. Tem até um caso de um câmera que deu positivo no ar. Enfim, a Roberta assim, é minha parceirona mesmo, admiro bastante. De novo, quem puder seguir no Instagram, é muito legal, eu sigo e eu assisto. Segue lá você. Eu vou me seguir. Tá, então segue lá, depois a gente fala. Beijo. Muito obrigada, uma delícia estar aqui contigo. Você tá congelada. Tá gelado aqui, você né? Tá nervosa? Não, dessa vez não. Eu vou arrancar isso dela. Beijo, gente. Para você que me segue, para você que me assiste, é muito legal a gente ter uma pessoa assim do lado. Afinal de contas, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não precisa trabalhar, a gente brinca, né? E ela me ensinou a brincar nessa arte de poder falar com os outros. Mais uma vez, um grande beijo, gosto de você pra caramba. Muito obrigada, Carlão. Viu que legal? Até o programa que vem, valeu, gente, tchau, tchau, boa noite. Beijo.